existem redes regionais de fast food, e então existe o Whataburger. Um é um lugar onde você pega um hambúrguer, o outro é um lugar onde as pessoas se casam. Um é um restaurante, o outro é uma religião. Bem-vindo ao outro tipo. Porque hoje vamos dar uma olhada no estranho culto do Whataburger. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History Food. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras lanchonetes de hambúrgueres inusitadamente adoradas você gostaria de ouvir. Beleza, vamos lá! Antes de Harmon Dobson construir um império de fast food, ele era praticamente um currículo ambulante do espírito pioneiro americano. Nascido em Oklahoma e criado em uma fazenda de gado no Arkansas, ele abandonou a faculdade na Grande Depressão para ajudar a salvar a fazenda da família. E depois que essa crise passou, ele nunca mais parou. Passou as 2 décadas seguintes pulando entre carreiras e continentes. Aprendiz de operário metalúrgico, construtor naval em Nova York, instalador de dutos no norte da África, comerciante de diamantes, explorador de petróleo, piloto de avião no mato. Alguém mais se sentindo pouco realizado? De todo modo, era considerado por muitos um homem sempre entre extremos. Sempre foi bom no que fazia, mas não se firmava. Em 1950, após fracassar no ramo do petróleo e falir no Texas, mudou para hambúrgueres. Essa é a parte em que a maioria das pessoas diminuiria suas ambições. Dobson fez o oposto. O objetivo dele era fazer um hambúrguer tão grande, tão indiscutivelmente bom, que quando você desse uma mordida, exclamaria involuntariamente: "Que hambúrguer!". Ele registrou a marca em junho de 1950 e abriu a primeira unidade na rua Ear, em Corpus Christi, bem em frente ao Del Mar College, em agosto daquele ano. O Whataburger original era um hambúrguer de 1/4 de libra em um pão largo de 5 polegadas, servido com alface fresca, 3 fatias de tomate, 4 fatias de picles com endro e cebola picada, além de ketchup e mostarda. É suculento, é macio, tem quase 8 centímetros de espessura. Agora, olha para essa coisa murcha e miserável. Custava 25 centavos, o que na época era até caro para um hambúrguer. O ketchup acabou sendo retirado da receita original, mas fora isso, os hambúrgueres continuaram praticamente iguais por décadas, uma consistência que virou parte do conceito. Os negócios começaram devagar. Nos primeiros 3 dias, Dobson faturou um total de $191. Depois, começou a se espalhar a notícia sobre os hambúrgueres gigantes. No 4º dia, ele vendeu 551 hambúrgueres e faturou $141,80 em uma única tarde. Algo tinha dado certo. Não há nada no mundo que se compare a um hambúrguer suculento e mal passado. Dobson tinha um cofundador, um homem chamado Paul Burton, mas essa parceria não durou muito. Em 1951, Burton saiu devido a um aumento de 5 centavos que Dobson queria dar. Isso mesmo, apenas 5 centavos que mudariam sua vida para sempre. Qual a maior coisa que você já perdeu em cara ou coroa? Senhor, qual a maior coisa que já perdeu em um cara ou coroa? Burton ficou com as unidades de San Antônio, enquanto Dobson ficou com o restante da empresa. Dobson imediatamente aumentou o preço para 35 centavos. Burton provavelmente teve sentimentos sobre isso. Eu não sei, não poderia dizer. A partir daí, o Whataburger expandiu de forma metódica. Uma segunda unidade fora de Corpus Christi foi aberta em Kingsville em 1952. Em 1953, um homem chamado Joe Andrews Sr. se tornou o primeiro franqueado que não era fundador, com uma unidade em Alice, Texas. Em 1959, a rede cruzou as fronteiras estaduais pela primeira vez com uma unidade em Pensacola, Flórida. Em 1960, as unidades já estavam operando no Texas, Flórida e Tennessee. Dobson era um piloto entusiasta, um detalhe que se tornaria ironicamente sombrio, e esse amor pela aviação inspirou o visual mais icônico da rede. Em 1961, ele projetou o primeiro prédio em formato de A, com listras laranja e brancas, em Odessa, Texas.
Ele não foi o único a ter essa ideia. O formato A estava em alta na arquitetura de beira de estrada americana, quando o IHOP lançou sua versão, um prédio em formato de A com telhado azul inclinado, durante sua expansão nacional no início dos anos 1960, mas enquanto o IHOP acabou abandonando o design, deixando de construir novos prédios em formato de A, em 1979 o Whataburger manteve o seu. As listras laranja e brancas ficaram tão associadas à marca que os prédios deixaram de apenas anunciar o restaurante e viraram pontos de referência usados pelos texanos para se orientar. Eles se tornaram o símbolo visual de "estamos em casa", de uma forma que nenhuma campanha de logo poderia criar. Esse visual definiu a marca por gerações. Em 1965, só na região de 15 mil hambúrgueres por dia. A rede encomendou seu agora famoso logo Flying W em 1967, quando já tinha 40 unidades em 4 estados. Então veio o desastre. Um acidente de avião. Em 11 de abril de 1967, Dobson e um sócio de negócios decolaram em seu Cessna Skymaster de um pequeno aeroporto em Lalaporte, com destino a Victoria, Texas. Ambos os motores falharam logo após a decolagem, a cerca de 23 a 30 metros de altura. O avião caiu, Dobson morreu na hora. O que acontece em seguida é a parte da história que não é contada com frequência suficiente. Grace Dobson, conhecida pela empresa e pela história como Lady Grace, estava com Harmon desde o primeiro encontro deles no Whataburger número 3 em Corpus Christi, em 1955. Agora viúva com 3 filhos pequenos e uma rede de hambúrgueres crescendo rápido, todos ao seu redor aconselhavam: venda! O mundo dos negócios de 1967 não tinha exatamente confiança em mulheres comandando impérios regionais de restaurantes. Grace ficou furiosa. Isso foi o que me deixou bravo. Me fez querer lutar, ela contou mais tarde aos biógrafos. Então ela não vendeu. Ela se tornou presidente do conselho em 1969, arregaçou as mangas e passou as 4 décadas seguintes administrando a empresa que seu marido havia construído, fazendo-a crescer de 40 unidades para mais de 1.000. O que? Acha que é difícil? Ela viveu de forma simples, na mesma casa que Harmon tinha comprado para ela, e, segundo relatos, destinou o dinheiro do Whataburger a instituições de caridade. Seu filho Tom acabou se tornando CEO em 1993. Ela faleceu em 2005, sem nunca ter vendido. As mulheres que comandam o Whataburger hoje, incluindo a atual CEO Debbie Stroud, ainda citam Lady Grace como sua inspiração máxima. Pensa-se que os pessimistas estavam engolindo suas palavras, de preferência com ketchup especial. Até agora... Fui perdoada e esquecida pelo modo como fui criada, mas vou te dizer algo. Se você falar mais uma palavra sobre mim ou fizer outra proposta indecente, vou pegar minha arma e te transformar de galo em galinha com um tiro. Sob o comando dos Dobson, o cardápio cresceu junto com a expansão da rede. O primeiro drive-thru foi inaugurado em 1971. A 100ª loja foi aberta em 1972. Em 1980, eles já estavam com 300 lojas. O sanduíche de frango, o Whataburger e os taquitos de café da manhã chegaram em 1982. O famoso biscoito de frango com mel e manteiga, talvez o item mais popular do cardápio, viria depois e se tornaria tão ligado à marca que fãs passaram a servi-lo em casamentos. Falaremos mais sobre isso em breve. Para uma marca com uma base de fãs quase patologicamente devotada, o Whataburger tem um histórico surpreendentemente confuso. Comece pelo molho gravy. Em 2010, uma criança de 7 anos sofreu queimaduras quando o molho gravy do restaurante caiu em suas pernas. O Whataburger não foi responsabilizado. Mas 8 anos depois, em 2018, quase a mesma coisa aconteceu com uma menina de 5 anos, cuja mãe entrou com um processo alegando que o molho gravy foi servido escaldante para uma criança pequena por funcionários inadequadamente treinados. E não parou por aí. Em 2017, outro processo por morte indevida surgiu devido à morte de um funcionário, Glenn Allen Shorey, enquanto estava no trabalho.
A rede também foi duramente criticada após demitir um funcionário por usar uma máscara do Black Lives Matter e enfrentou acusações de discriminação racial em suas práticas de contratação. E então teve o rato. Bem, na verdade, um camundongo. Mas, em 2019, um vídeo viralizou mostrando um roedor correndo pelo balcão do Whataburger, e no que pode ser a violação do Código de Saúde mais típica do Texas, já documentada, pulando diretamente em uma fritadeira. Que diabos está acontecendo? Nem preciso dizer que as imagens não foram nada boas para a marca. A questão das armas talvez seja o capítulo mais estranho de todos. Em 2015, após o Texas legalizar o porte ostensivo de armas curtas em todos os espaços públicos, o Whataburger anunciou que não aderiria. O CEO Preston Atkinson, também caçador com licença para porte de arma oculta, mencionou isso 2 vezes em sua carta aberta. Disse que clientes e funcionários relataram desconforto com armas de fogo visíveis e que o ambiente familiar da rede era prioridade. Considerou essa posição razoável. Também foi aparentemente um ultraje. Bem, olha, eu sinto muito mesmo. Bem, olha, eu também sinto muito. Ok, ótimo. Open Carry Texas chamou a decisão de prematura e irresponsável e imediatamente exigiu um boicote aos hambúrgueres. Um líder do grupo alertou que, sabendo da política, os proprietários de armas deixariam de ir ao Whataburger. Para uma instituição texana, sugerir que talvez o drive-thru não fosse a batalha mais importante, figurativamente falando, era para alguns mais ou menos equivalente a profanar o Álamo por causa de um hambúrguer às 2 da manhã. Aqui está a questão sobre tudo isso. As controvérsias, os processos, o roedor, nada disso realmente diminuiu o amor. Os texanos amam o Whataburger do mesmo jeito que amam George Strait, do mesmo jeito que amam o futebol americano, do ensino médio, do mesmo jeito que amam falar sobre o Texas. Um professor de marketing da McCombs School of Business da UT Austin explicou de forma simples. O Whataburger aproveita o sabor da marca Texas e há algo meio que exclusivamente autêntico sobre o Texas incorporado no que a rede representa. Essa autenticidade vem dos times de Little League, grupos de igreja e estudantes do ensino médio que, há décadas, lotam os salões laranja e branco após jogos e cultos de sexta à noite. É a nostalgia da infância. O Whataburger funciona 24 horas, então é onde você vai jantar e também termina às 2 da manhã. Depois de um show, depois do baile de formatura, depois de um turno da noite, depois de uma briga, depois de um jogo. Em cidades do Texas onde se dirige muito, como Houston e San Antonio, o telhado laranja e branco em A é tanto um ponto de referência quanto restaurante. É o lugar que você sabe que sempre estará aberto e sempre será o mesmo. A legislatura do Texas até tornou isso oficial em 2001, aprovando um projeto de lei durante a 77ª sessão legislativa que proclamou oficialmente o Whataburger como um tesouro do Texas. Parte da lealdade também se deve a um condimento, o que pode parecer absurdo, até você descobrir que esse condimento tem até uma página de fãs no Facebook. Também inspirou vários chefes caseiros a tentar recriar sua receita secreta. Chegou até a gerar produtos no Etsy. Estamos falando do Ketchup Fancy do Whataburger, uma mistura exclusiva um pouco mais doce e espessa, servida à mesa em uma bandejinha junto com os outros molhos. E ficou tão querido que em 2013 a rede começou a engarrafá-lo para vender em supermercados. Começou nas lojas Heb no Texas, expandiu para Walmart, Kroger, Winn-Dixie e outros, e desde então cresceu para uma linha de 17 produtos disponíveis em mais de 8.000 supermercados em 37 estados. O Fancy Ketchup e sua versão mais picante agora são a marca de ketchup que mais cresce no país. Um condimento de uma rede de hambúrgueres tem sua própria história de crescimento nacional. Que época para se estar vivo! E ainda tem os casamentos. O programa What a Weddings do Whataburger não começou como uma jogada de marketing. Começou como uma tradição espontânea dos fãs. Por anos, casais incorporaram o Whataburger às festas, chegando após a meia-noite de vestido de noiva para comer Honey Butter Chicken Biscuits, contratando a rede para servir o lanche da madrugada e tirando fotos de noivado no estacionamento.
A empresa acabou percebendo e formalizou a tradição. Em 2019, 6 casais se casaram em unidades do Whataburger pelo país no Dia dos Namorados. No aniversário de 75 anos da rede, em 2025, um casal sortudo ganhou um concurso nas redes sociais e teve um casamento completo na unidade da Las Vegas Strip, com direito a carro antigo, showgirls de Vegas e um bolo personalizado do Whataburger. Um casal no site da empresa descreve como várias gerações de irmãs da mesma família realizaram comemorações na unidade original de Corpus Christi. Um casal se conheceu em um Whataburger no primeiro encontro e depois se casou lá. Os colegas do noivo o chamavam de Whataburger há anos. Há também um Whataburger Museum of Art nas redes sociais, além de bolos de casamento temáticos, fotos de formatura e chás de bebê. Existe uma loja online chamada Whatastore, que vende alvos de dardos Flying W, moletons com a marca e sim, mais ketchup. Isso não é mais apenas uma rede de fast food. É um estilo de vida, o que torna o que aconteceu em 2019 ainda mais complicado. Em junho daquele ano, foi anunciado que a participação majoritária no Whataburger havia sido vendida para a BDT Capital Partners, uma empresa de private equity com sede em Chicago. A própria resposta do Twitter da rede, Texas, não queremos que você fique chateado, sugeriu que alguém da comunicação tinha uma noção muito clara do que estava prestes a acontecer. Publicações do Texas, como o San Antonio Express News e a Texas Monthly, lamentaram a notícia. Um advogado de defesa criminal foi às redes sociais exigir que Chicago tirasse as mãos dos hambúrgueres. J.J. Watt, astro do Houston Texans, chegou a pedir aos fãs que arrecadassem dinheiro para recomprar a marca. Resumindo, a reação foi menos uma transação comercial e mais um funeral cívico. A Texas Monthly publicou uma matéria intitulada "O Whataburger foi vendido para os Yankees". O subtítulo perguntava: será esse o Burger Apocalipse? A venda deu munição nova a um debate que já vinha crescendo silenciosamente. Em 2017, um estudo do Foursquare, publicado pelo Business Insider, afirmou que o In-N-Out, a rede da Costa Oeste, era na verdade o restaurante de fast food mais popular do Texas, não o Whataburger. Os texanos não ficaram nada satisfeitos. Os críticos apontaram que o Foursquare era um aplicativo de nicho que a maioria das pessoas não usava ativamente desde 2009 e que o In-N-Out tinha 35 unidades no Texas contra quase 670 do Whataburger. A Business Insider acabou apagando o tweet, mas o estudo permaneceu como um símbolo incômodo de um Texas em transformação. Californianos se mudando em massa, trazendo suas preferências com eles, e o Whataburger já não sendo mais a escolha universal que costumava ser. A polêmica das armas não ajudou. A venda da empresa também não ajudou e os roedores fritos, esses realmente não ajudaram. O impressionante é que nada disso fez muita diferença no fim. Talvez esse seja o ponto. O culto ao Whataburger não é realmente sobre a empresa, é sobre o que a empresa representa. Se você tirar a participação do fundo de private equity, a diretoria de Chicago, os processos sobre molho, o rato viral, o que resta ainda é aquilo que Harmon Dobson construiu depois que um negócio fracassado de petróleo o deixou sem dinheiro em 1950, hambúrguer tão grande que exigia 2 mãos para segurar. Feito na hora, em um lugar que parecia pertencer especificamente às pessoas que comiam ali. Esse é um hambúrguer saboroso. E aí, o que você acha? Você é fã do Whataburger? Ou toda essa fama não te impressiona? Conta pra gente nos comentários abaixo. Aproveite e veja outros vídeos do Weird History Food.